avançar aqui em comissões de venda, tá? Então, o que são as comissões de venda, né? Então, para motivar aí a equipe comercial a impulsionar as vendas da sua empresa, normalmente é uma boa prática criar um modelo de comissões de venda. A comissão de venda é uma remuneração extraordinária, que pode ser paga para o representante, vendedor, parceiro, entre outros, pela venda efetuada. Então, no sistema Nomos é possível definir as regras para a aplicação das comissões de venda, gerar os registros de comissão de venda, controlar a liberação para pagamento desses registros de comissão de venda, fazer a apuração das comissões de venda para pagamento e gerar um documento PDF com relatório de comissões. Tá? Primeiro vamos entender como configurar o sistema para utilizar as comissões de venda. Então a gente tem aqui algumas configurações gerais relacionadas à comissão de venda. Se eu vou permitir mudar o valor da alíquota de comissão lá na tela, se eu vou permitir mudar o valor da comissão calculada pelo sistema na tela, a classificação financeira da conta a pagar gerada a partir da apuração de comissão de venda. Quando eu faço a apuração e encerro essa apuração, o sistema pode gerar uma conta a pagar de comissão de venda lá no financeiro. Se eu vou exibir os quadros, comissões liberadas antes, após, e não liberados para pagamento lá na tela de apuração de comissões, a gente vai ver isso lá na tela de apuração de comissões, e o layout padrão para a geração do relatório de comissões em PDF. Ok? São só essas configurações aqui gerais relacionadas a comissões de venda. No cadastro de tipos de movimentação, né, com natureza venda, você consegue configurar se o tipo de movimentação vai calcular comissão de venda, então você tem que marcar esse campo em todos os tipos de movimentação de venda que irão calcular comissão de venda. E você consegue também definir um valor padrão para esse campo aqui, sugerir comissões de venda automaticamente. Tá? A gente pode ver isso aqui no cadastro de tipos de movimentação. Vou sair aqui. Vamos pegar aqui um tipo de movimentação de venda. Pode ser aqui, ó, venda de produção para comercialização. Eu vou editar. Aqui em vendas, a gente tem, olha, calcular comissões de venda, tem que marcar. E esse valor padrão aqui, você define se o sistema ele vai sugerir automaticamente a comissão de venda com esse tipo de movimentação. Tá? Pode ficar marcado, habilitado, marcado, desabilitado, desmarcado e habilitado, desmarcado e desabilitado. São os 3 padrões possíveis. Depois a gente tem funções no processo comercial. Isso aqui é uma função avançada, tá? Então, assim, normalmente as funções no processo comercial, que são comissionadas, né, são representante e vendedor. Só que você pode ter outras funções no seu processo comercial que também são comissionadas, tá? Vou dar um exemplo. Um cliente responsável pela indicação, ou um parceiro responsável pela indicação. A sua equipe de marketing, você pode gerar comissão de venda para a sua equipe de marketing quando o cliente foi... A origem da negociação foi através de inbound marketing, por exemplo. Tá? Então, se você tiver outras funções, né, no processo comercial, além do representante e vendedor, que precisem ser comissionadas, você pode cadastrar essas funções, tá, nessa tela aqui, ó, funções no processo comercial. Então, vem aqui, olha, funções no processo comercial. Aqui eu tenho 2 funções cadastradas, para a equipe de marketing e para o cliente responsável pela indicação. O cadastro é bem tranquilo, tá? É só colocar um nome aqui, preencher e marcar o campo ativo. Tá? Aí quando você cria essas funções, tá, no processo comercial, para que você consiga utilizar, né, essas funções comerciais na prática, você tem que vincular essas funções comerciais às pessoas cadastradas no sistema, tá? E marcar essas pessoas na categoria vendedor. Tá? Então, por exemplo, vou lá no cadastro de pessoas. Né? Eu criei uma função comercial aqui, cliente responsável pela indicação. Né? Então, tem aqui o meu... vamos pegar um cliente qualquer, pode ser aqui o cliente exemplo Roraima. Tá? Eu vou editar ele aqui.
Vou imaginar que esse cliente aqui, ele indica cliente para mim. E quando ele indica, eu pago comissão para ele. Tá? Então, primeiro eu tenho que aqui na categoria, eu tenho que marcar esse cliente como um vendedor, né? Porque ele está atuando como um vendedor para a minha empresa. Né? Ele está indicando cliente para a minha empresa. Tá? E aqui na aba vendas, nas funções no processo comercial, eu tenho que marcar aqui que esse cliente aqui, ele está exercendo a função cliente responsável pela indicação. Ok? É só isso que tem que configurar aqui no cadastro de pessoas para você utilizar essas funções no processo comercial. E salva aqui. Essas são as configurações que têm que ser feitas no cadastro de pessoa, tá? Então, esse cadastro de funções no processo comercial é opcional, tá, pessoal? E ele só tem que ser feito se você fizer o pagamento de comissões de venda para pessoas que não sejam representantes e vendedores. Outra configuração aqui são os tipos de comissão. Tá? Então, o sistema ele tem um cadastro de tipos de comissão que aí permite que você diferencie os tipos de comissão que são pagos. Tá? Por exemplo, se você quiser diferenciar comissões de indicação, demonstração, fechamento, você pode cadastrar esses tipos de comissão nessa tela, e para cada tipo de comissão você pode definir uma fórmula, tá? Para a base de cálculo dessa comissão. Para utilizar as comissões de venda, você deve cadastrar pelo menos um tipo de comissão. Tá? Se você não quiser diferenciar as comissões de venda pagas pela sua empresa por tipo, é só você cadastrar um único tipo de comissão chamado comissão de venda e informar aqui a fórmula para a base de cálculo. Tá? Então vamos lá na tela de tipos de comissão para entender isso aqui. Então aqui eu cadastrei um único tipo de comissão, comissão de venda. Eu vou editar ele aqui. Tá? Então, um único tipo de comissão é aqui na fórmula, eu coloquei aqui a minha fórmula para base de cálculo da comissão, como sendo o valor do produto menos o valor dos descontos incondicionais. Na grande maioria dos casos, a fórmula para base de cálculo da comissão de venda é essa daqui. Essa é a fórmula que a gente recomenda, tá? É o valor do produto menos o valor dos descontos incondicionais. Entretanto, você pode personalizar essa fórmula se você quiser, e aí aqui o sistema tem todas as variáveis possíveis que você pode utilizar aqui para personalizar essa fórmula, tá? Se você, por exemplo, aplicar sua comissão de venda considerando o preço com IPI e com ICMST, você pode adicionar aqui, olha, mais IPI, mais, até aqui, ó, VIPI, tá? E tem aqui ICMST, mais ICMSST, ok? Sem problema. Mas a nossa recomendação é que a fórmula seja essa daqui, tá? Valor do produto menos valor dos descontos incondicionais, ok? Então, cadastra pelo menos um tipo de comissão de venda aqui para você trabalhar com comissões de venda. Então, essas são as configurações gerais aí para trabalhar com comissão de venda. Agora, vamos entender como definir as regras de comissão, tá? Então, o que é uma regra de comissão? O cadastro de regras de comissão, ele existe para que você configure como serão geradas as comissões de venda para todas as vendas realizadas pela sua empresa, tá? Então, o cadastro de regras de comissão é muito parecido com o que a gente viu lá na regra de tributação, tá? Você configura um cenário de venda, que são os seus inputs, e depois você define como o sistema vai aplicar as comissões de venda nesse cenário, que são os outputs, tá? Então, por exemplo, você pode ter aqui nos inputs, olha, quando tiver na empresa 1 uma venda pelo representante MG, quando a venda for feita nesse cenário, aplica as comissões de venda dessa forma, olha, aplica aqui um tipo de comissão de venda, com a alíquota de 10%, sem permitir mudar o valor da comissão, o valor da alíquota, sem permitir mudar o valor da comissão, com essa regra para liberação de pagamento de comissão, liberação vinculada ao pagamento da conta a receber, a gente já vai entender isso aqui. E as pessoas comissionadas sugere a pessoa comissionada como sendo a pessoa do representante, sem filtrar a classificação da pessoa. Isso aqui é um exemplo aí de regra de comissionamento. Tá? Como cadastrar as regras de comissão? Você vem aqui em regras de comissão, todas as regras de comissão são cadastradas aqui nessa tela. Você clica aqui em criar regra,
Tá? Você dá um nome aqui para a sua regra. É importante você ter um padrão aqui para fazer a nomenclatura das suas regras. Tá? Eu vou pegar aqui, eu vou copiar aqui o padrão que eu estou usando, só para facilitar aqui. Então você coloca aqui, olha, por exemplo, olha, representante, alíquota de 15%, por exemplo, com a liberação da comissão na geração do documento de saída. Esse aqui é um padrão de nomenclatura. Aí eu coloco aqui, olha, em qual empresa, empresa 1, por exemplo. Aí eu tenho diversas variáveis aqui que podem ser usadas como input, tá? Então, empresa, natureza do tipo de movimentação, o tipo de movimentação, produto, se você tiver comissões de vendas específicas por produto, às vezes a empresa tem alíquota específica por produto, família ou grupo de produto, cliente, você pode ter comissão de venda específica por cliente, a unidade da federação do cliente, representante, vendedor. Vou imaginar que aqui é para o meu representante, eu escolho aqui representante BA, por exemplo. Tá? Classificação do vendedor é outro input. Tabela de preço aplicada é outro input. Condição de pagamento, às vezes você pode ter uma comissão de venda específica por comissão de pagamento, né? Você está com um pagamento à vista, você tem um modelo de comissionamento diferente, um pagamento a prazo, você tem outro modelo de comissionamento. De acordo com a origem da negociação, tá? Essa negociação veio através de link patrocinado, inbound marketing, outbound, etc. Aquelas classificações da pessoa com função comercial, aquelas funções comerciais que foram cadastradas, você pode fazer filtro aqui por classificação de pessoa. Faixa de valor total do pedido, tá? Então, dependendo do valor total do pedido, você pode ter comissionamentos diferentes. Por exemplo, ó, pedido acima de R$ 10.000, eu tenho uma comissão com uma alíquota um pouco maior. Pedidos abaixo de R$ 10.000, a minha alíquota é padrão. Faixa de desconto aplicado. Então, por exemplo, se a minha faixa de desconto for entre 0 e 5%, aplica a comissão de venda padrão de 5%. Agora, se o representante der entre 5% e 10%, aplica uma comissão de venda reduzida de 2%. Tá? Então, são diversos inputs aqui que você pode usar para que você consiga criar as suas regras de acordo com as particularidades da sua empresa. Aqui eu vou fazer uma regra simples, tá? Considerando só a empresa e o representante. E aqui nos outputs eu defino qual vai ser o output dessa regra, tá? Então, o tipo de comissão, a alíquota de comissão que vai ser aplicada, por exemplo, 15%. Se eu vou permitir mudar o valor da comissão, marcado. Se eu vou permitir mudar o valor da comissão calculado, aqui eu mudar o valor da alíquota, tá, pessoal? Se eu vou permitir mudar o valor da comissão, posso deixar de marcado. A regra para liberação dessa comissão, a gente tem 4 possibilidades aqui. Vou explicar essas 4 possibilidades agora. Então, a liberação integral na criação do pedido de venda. Em alguns cenários, o pedido de venda é criado. Quando o pedido de venda é criado, você já gera as comissões de venda e já comissiona, já paga as comissões para o seu representante. Tá? Algumas empresas trabalham dessa forma. No 2, você gera e libera as comissões quando você cria o documento de saída, né? Quando você está faturando o pedido para o seu cliente. Essa é uma segunda regra. No 3, você libera o pagamento das comissões de venda quando você recebe o pagamento lá no financeiro da primeira conta a receber que foi gerada para o documento de saída. Tá? Então, você faturou lá um pedido em 3 parcelas, gerou as comissões de venda, e aí você só vai pagar a comissão para as pessoas comissionadas quando você recebeu o pagamento da primeira parcela. Essa é a regra 3 aqui. E a regra 4, que é a mais restritiva, você faz a liberação vinculada ao pagamento da conta a receber. Tá? Então, você fez uma venda, faturou, gerou ali 3 contas a receber, né? Fez uma venda parcelada em 3 vezes, o sistema vai gerar 3 registros de comissão vinculados a cada conta a receber,
E esses registros de comissão eles vão sendo liberados para pagamento na medida em que você vai recebendo essas contas a receber. Essa é a regra de liberação mais restritiva. Ok? Aqui eu vou selecionar a regra 2. Aqui nas pessoas comissionadas eu defino como que o sistema vai sugerir a pessoa comissionada. Então aqui no caso, como uma regra específica de representante, eu vou pedir para o sistema sugerir aqui a pessoa do representante. E aqui eu não vou filtrar nenhuma pessoa comissionada por classificação. Tá? Essa aqui é uma configuração um pouquinho mais avançada. E vou clicar aqui em salvar. Então aqui eu tenho várias regras, tá? Todas as regras estão aqui. Posso ver aqui outras regras aqui, olha, regra para comissionar a equipe de marketing aqui, olha. Então, aqui, olha, quando a origem da negociação for inbound marketing, eu vou comissionar aqui, olha, eu vou sugerir a pessoa da função comercial, equipe de marketing, com uma alíquota de comissão de 2%. Tá? Esse aqui é um exemplo aqui de regra de comissão com uma função comercial, né? Diferente de vendedor e representante. Tá? Então, todas essas regras são definidas aqui. Tá? Então, aqui no artigo a gente tem explicações detalhadas aí como definir essas regras de comissionamento. Vocês podem depois estudar aqui, tá? Mas eu falei aqui, dei uma visão bem geral, aí, resumida aí de como criar as regras de comissionamento no sistema. Agora vamos falar como aplicar as comissões, né, no processo de vendas. Então as comissões elas são aplicadas em todas as telas do processo de vendas, proposta comercial, pedido de venda, documento de saída, tá? O sistema tem inteligência para sugerir as comissões de venda de acordo com o cenário de venda, né, e com as suas regras de comissionamento que foram cadastradas. Então, quando o sistema está sugerindo as regras de comissionamento, ele avalia lá na venda, né, diversas variáveis, né? A empresa, o cliente, o representante, o vendedor, a condição de pagamento, a origem da negociação, a classificação da pessoa com função no processo comercial, o valor total da venda, lá no item do documento, o tipo de movimentação utilizada, o produto, a tabela de preços aplicado, o percentual do desconto aplicado. Então, o sistema ele avalia todas essas variáveis para sugerir as comissões de venda que vão ser aplicadas de acordo com as regras de comissionamento que você definiu no sistema. Tá? Vamos fazer um exemplo, né? Melhor forma de entender isso aqui através de um exemplo. Então, na tabela, na tela aqui de pedidos de venda, vamos criar aqui um pedido de venda. Vou colocar aqui, olha, cliente exemplo RJ. Vou colocar aqui um representante, representante RJ, tipo de movimentação, venda de produção para comercialização, um contato. Vou criar aqui um item para o meu pedido. Vou passar rápido aqui, pessoal, porque a gente já viu isso aqui, né, em diversos treinamentos. Vou colocar aqui um fardo. Aqui, eu esqueci de selecionar aqui uma tabela de preço, eu vou selecionar aqui, tá? Então, vamos colocar sem tabela de preço aqui. Vou colocar aqui um valor unitário aqui de R$100 para facilitar o entendimento aí das comissões de venda. A data de entrega aqui para hoje. Vou salvar. Beleza, então tem aqui o meu produto foi adicionado. Valores totais, aqui o sistema já calculou o valor total, né? Aí aqui na aba aqui de condições de pagamento, eu vou definir aqui as minhas condições de pagamento, pode ser aqui 2 parcelas, por exemplo, ok? E aqui nas comissões, eu tenho aqui aquele campo sugerir comissões de venda automaticamente, que aqui no caso está desmarcado e desabilitado, porque eu não configurei no meu tipo de movimentação de venda para o sistema sugerir automaticamente. Se o meu tipo de movimentação de venda tivesse marcado lá para sugerir automaticamente, esse campo já viria aqui marcado e poderia vir travado já. Então, quando você configura dessa forma, quando você salva aqui o pedido de venda, o sistema já automaticamente já aplica as suas regras de comissionamento sem você precisar se preocupar, tá, em aplicar.
Aqui eu estou aplicando aqui essas regras de comissionamento manualmente, mais para fins didáticos, tá? Para a gente entender aqui como o sistema se comporta. Aqui eu posso definir um status para essa apuração de comissões, ok? Pode deixar como pendente. Defino aqui a origem da negociação, vamos imaginar que seja link patrocinado. Aqui aquelas funções comerciais, né, que eu criei, cliente responsável pela indicação, equipe de marketing, né? Elas aparecem aqui. Se for necessário, você vai poder selecionar uma pessoa aqui. A gente vai entender aqui daqui a pouco. Então, se eu clicar aqui em sugerir comissões, o sistema ele vai sugerir as minhas comissões de venda para cada item aqui do documento, de acordo com as minhas regras, tá? Então, aqui ele sugeriu essa regra de comissão aqui, representante, alíquota 10%, liberado no pagamento da conta a receber, a base de cálculo de R$ 100, calculado de acordo com o tipo de comissão, a alíquota de comissão de 10%, valor de comissão calculado R$ 10, tá? Eu não posso modificar aqui, tá? Eu configurei para não modificar, e a pessoa comissionada é o meu representante RJ, tá? Porque eu selecionei aqui o representante RJ, né? Quando eu criei aqui o meu pedido de venda. Aí vamos fazer uma experiência aqui, olha, se eu selecionar aqui a origem da negociação inbound marketing, tá? E clicar aqui em sugerir comissões, agora o sistema está sugerindo uma outra comissão aqui, olha. Uma comissão de 2% aqui, uma regra aqui, inbound marketing, alíquota 2%, liberação do documento. Alíquota de 2%, o sistema não sugeriu uma pessoa comissionada aqui, porque eu não selecionei aqui. Tá? Então, quando eu seleciono aqui essa origem da negociação inbound marketing, eu teria que selecionar aqui, olha, a minha equipe de marketing, que é a pessoa da função equipe de marketing. Se eu clicar aqui em sugerir comissões, o sistema sugeriu aqui a pessoa comissionada como a minha equipe de marketing, tá? Se eu trocar aqui, olha, por exemplo, indicação de cliente. Então, se é indicação de cliente, eu tenho que dizer aqui qual foi o cliente que indicou. Por exemplo, cliente exemplo Tocantins. Se eu clicar aqui em sugerir comissões, o sistema já mudou aqui. Ele buscou aqui uma outra regra de comissão. É uma regra de indicação de cliente. Então, esse contato que foi indicado pelo cliente, exemplo Tocantins, então eu vou gerar uma comissão de 2% aqui para o meu cliente, exemplo Tocantins. Tá? Então, é bem flexível aqui, você consegue personalizar a aplicação dessas regras de comissão do jeito que você comissiona aí no seu negócio. Tá? Então, vou clicar aqui em salvar, para salvar aqui o meu pedido de venda, tá? Beleza. Então, aqui no artigo a gente está explicando aqui em detalhes aqui essa sugestão de comissões, aqui como é feita pelo sistema, tá? Aqui eu fiz no pedido de venda, tá? Eu vou liberar aqui o pedido. Quando eu gero o documento saída aqui para o meu pedido de venda, vou gerar aqui, o sistema ele já traz aqui para o documento saída, né, todas as comissões de venda que foram definidas lá no pedido de venda, tá? Mas de qualquer forma eu posso modificar aqui se eu quiser, tá? Eu posso sugerir novamente, eu posso modificar aqui, até porque você pode estar fazendo a venda, né, só gerando o documento de saída livremente, sem trabalhar com o pedido de venda, tá? Então, o sistema é flexível nesse ponto. Você pode definir aqui as comissões de venda diretamente aqui na tela de documentos de saída também. Então, vou clicar aqui em salvar, tá? Para salvar aqui o meu documento de saída. Aí, aqui é interessante, tá? Se eu, por exemplo, aqui gerar NFE, o sistema vai gerar NFE aqui para o meu documento de saída, vai buscar lá a autorização da NFE na Cefaz, né? Então aqui autorizou, gerou aqui a NFE 32. Vamos imaginar que você autorizou aqui a NFE para esse documento de saída e depois você percebeu, olha, eu defini as comissões de venda errado aqui para esse documento de saída, ou esqueci de definir as comissões de venda. Então, depois que você gerou a NFE, você não pode mais editar, né, o documento de saída, é um mecanismo de proteção do sistema. Mas você pode redefinir essas comissões de venda aqui. Você clica aqui no teu documento de saída, aí a gente criou essa tela aqui, olha, definir comissões de venda. Que aí você vai para uma tela aqui resumida,
que você pode definir aqui o seu representante, vendedor, e outras variáveis, e pode sugerir as comissões aqui novamente, tá? Usando os mesmos critérios utilizados, tá? Lá na tela de documento de saída, tá? É só uma flexibilidade para você poder editar essas comissões de venda depois que o documento de saída já gerou NFA, beleza? Então, só mostrar aí essa funcionalidade que foi apresentada aqui também no nosso artigo. Agora, como os registros de comissão são gerados, né? Então, os registros de comissão de venda, a geração deles depende da regra de liberação para pagamento. Então, quando a liberação, né, a regra de liberação é liberação integral na geração do pedido de venda, o registro de comissão ele é gerado no momento da criação do pedido de venda. Quando a regra para liberação de pagamento é a 2, 3 ou 4, que é a liberação integral na criação do documento de saída ou no pagamento da conta a receber, o registro de comissão ele é gerado no sistema quando eu crio o documento de saída. Tá? Então aqui eu tenho aqui a tela de registro de comissão. Os registros de comissão ficam sempre vinculados às contas a receber geradas, tá? Sejam elas confirmadas, no caso do documento de saída, ou contas a receber previstas, quando eu salvo um pedido de venda. Vamos ver aqui na tela de registro de comissão, ó, já estou mostrando uma tela nova aqui. Então aqui na tela de registro de comissão, olha, eu vejo aqui os registros de comissão que foram gerados para aquele documento de saída que a gente acabou de salvar. Tá? Então vamos focar aqui no representante RJ. Tá? Aquele documento de saída gerou 2 contas a receber. Tá? E aí, para cada conta a receber, o sistema gerou 2 registros de comissão. Então aqui eu tenho 4 registros de comissão que foram gerados para aquele documento de saída. Tá? Eu vejo aqui o vínculo documento de saída nessa coluna aqui, documento origem. Tá? Então vejo aqui que esses registros de comissão estão vinculados com o documento origem 32/2, que é o número da NFE. Aí a minha comissão de venda aqui para o representante RJ de R$5 aqui, para o representante RJ, ela ainda não está liberada para pagamento. Tá? Como é que eu vejo que ela não está liberada para pagamento? Porque eu tenho esse sinalzinho aqui, cinza aqui. E eu vejo aqui também que a data para liberação do pagamento não está preenchida e o valor liberado para pagamento está 0. Por que ela não está liberada para pagamento? Porque eu ainda não recebi a conta receber 732 que está vinculada a esse registro de comissão. Quando eu receber essa conta, o sistema vai liberar esse registro de comissão para pagamento. Tá? Isso porque esse registro de comissão aqui está com aquela regra 4, né? Liberação vinculada ao pagamento da conta a receber. Agora eu tenho um outro registro de comissão de venda aqui, por indicação, para o meu cliente, exemplo, Tocantins, com a alíquota de 2% aqui, gerou uma comissão de R$1 aqui, tá? Para o meu cliente. Essa comissão aqui ela já está liberada para pagamento, foi liberada aqui hoje, em 12 de maio, valor liberado para pagamento de R$1, por isso aqui o sinal está amarelo aqui, porque ela já foi liberada para pagamento. Por que ela foi liberada para pagamento? Porque a regra de liberação aqui dessa comissão é 2, liberação integral na criação do documento de saída. Tá? Então, com isso, você consegue controlar em detalhes aí quando que você vai liberar para pagamento as suas comissões de venda. Tá? E todos os registros de comissão de venda podem ser vistos nessa tela aqui de registros de comissão. Então, a gente já adiantou alguns tópicos aqui, olha, como os registros de comissão de venda são liberados para pagamento. Aqui a gente explica aqui os critérios de liberação para pagamento, explica aqui os sinais, tá? Então, o sinal cinza está aguardando liberação, o sinal amarelo é atenção, está liberado para pagamento e ainda não foi pago. A gente tem um sinal verde, o sinal verde, deixa eu ver se eu tenho algum sinal verde aqui. Aqui eu não estou encontrando, depois a gente vai ver o sinal verde. O sinal verde é quando eu tenho uma comissão que foi liberada para pagamento e ela foi paga já, tá? A gente consegue acompanhar aqui o valor de comissão pago aqui, tá? Então, se eu tivesse já pago essa comissão aqui,
para o meu cliente, exemplo Tocantins, por exemplo, esse registro de comissão aqui ficaria com o sinal verde. E o sinal vermelho, que indica um problema, é quando você faz um pagamento maior do que o valor liberado para pagamento, que é uma situação indesejável, tá? Então, em situações excepcionais, se a tua equipe falhou na apuração aí das comissões, você pode fazer um pagamento acima do valor liberado e aí o sistema sinaliza isso como um sinal vermelho aqui nessa tela. A gente vai entender isso aqui daqui a pouco. Então, como fazer a apuração das comissões de venda, né? Então, na medida que você for fazendo as vendas, o sistema vai criando aqui os seus registros de comissão de venda. E, normalmente, a apuração da comissão de venda ela é feita uma vez por mês, né? Geralmente é uma vez por mês. Então, você vem aqui em apurações de comissão, você cria aqui uma apuração, você seleciona aqui uma empresa, você seleciona aqui uma pessoa comissionada, por exemplo, aqui, representante RJ. Você define aqui a data inicial e final do período de apuração. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 de abril de 2020 até 30 de abril de 2020. Você define aqui a data do pagamento. Vamos imaginar que você vai pagar essa comissão aqui no dia 15 de maio. Você define aqui se você vai gerar a conta a pagar no encerramento da apuração da comissão, qual é a classificação dessa conta a pagar que vai ser gerada, comissões de venda, por exemplo, a conta bancária que essa conta a pagar vai ser gerada, por exemplo, Banco do Bradesco, vou selecionar aqui, e o layout do relatório PDF. Tá? Se você não selecionar nada aqui, o sistema vai buscar esse layout aqui na configuração geral. Quando eu clicar em salvar aqui, o sistema já me direciona aqui para a tela de apuração de comissões, e aí ele mostra aqui todas as comissões liberadas antes do período de apuração, aqui no caso não tem nenhuma, as comissões liberadas dentro do período de apuração, aqui no caso não tem nenhuma, e as liberadas após o período de apuração. Tá? Então, esses quadros é configurado, tá? Se você vai querer exibir esses quadros aqui, aquelas configurações gerais, elas determinam aqui se você vai querer exibir esse quadro aqui, olha, liberado após o período de apuração e liberada antes do período de apuração. Porque dependendo da situação, você pode querer pagar, né, uma comissão, mesmo ela sendo liberada após o teu período de apuração, tá? Nesse caso aqui não tem nenhuma comissão, né, liberada dentro do período de apuração. Posso voltar aqui? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui um exemplo um pouquinho melhor aqui. Vamos ver o representante SP aqui, se eu tenho aqui um exemplo aqui melhor para ele. Deixa eu ver aqui, salvar aqui. O representante SP já viu bastante comissões aqui, olha. Comissão liberada antes do período de apuração, dentro do período não veio nada e após o período veio aqui algumas. Então, a minha apuração de comissão, basicamente eu vou marcar aqui o que eu quero pagar, eu vejo aqui os registros de comissão liberados, né, para pagamento, de acordo com a regra de liberação que eu defini. Aqui eu vejo o valor que já foi pago, o saldo a pagar. Então, com o padrão, o sistema sugere pagar, né, os registros de comissão. Aqui eu vejo a comissão a pagar, tá? De acordo de cada registro de comissão, e com o padrão o sistema também sugere encerrar o pagamento, tá? Quer dizer que eu estou encerrando ali, já paguei tudo que eu tinha que pagar para aquele registro de comissão. Então aqui eu consigo ver totais, né? Então se eu não vou fazer nenhuma modificação aqui, vou aceitar a sugestão padrão do sistema, é só clicar em salvar aqui, que o sistema vai salvar essa minha apuração aqui de comissão. Okay? Então, salvou aqui a minha apuração código 2 para o representante SP. Tá? Aqui no artigo a gente está explicando cada um desses campos aqui em detalhes, as configurações que impactam aqui na exibição daqueles quadros, tá? Como que você
marca ali aquele campo pagar, comissão a pagar, como que você preenche. Depois que você salvou aqui o teu registro a tua apuração de comissão, tá? O sistema ele já cria registros de pagamento de comissão nessa tela aqui, olha. Pagamentos de comissão. Aqui, cada pagamento que foi feito ali naquela apuração cria um registro aqui. Então, estou vendo aqui que o sistema criou vários registros de pagamento de comissão para a pessoa comissionada representante SP. Ok? E todos esses registros de pagamento estão vinculados ali com a minha apuração de comissão código 2. Beleza? Voltando lá para a tela de apurações de comissões, eu posso clicar aqui na minha apuração e gerar um relatório PDF. Tá? Então, o sistema aqui ele vai gerar um documento PDF para essa apuração aqui de comissão. O sistema traz aqui um layout padrão para esse documento aqui. Então, vejo aqui os clientes, né, que pagaram, que fizeram pagamentos aqui, o documento origem, o valor da duplicata, a comissão que foi calculada, a alíquota aqui de comissão. Então, o valor total a pagar de comissão aqui para esse representante é 630,79, tá? Esse relatório aqui, ele pode ser personalizado aí de acordo com as características aí da sua empresa, tá? Então, aqui no artigo a gente fala sobre essa geração do documento PDF, do relatório de comissões, explica aqui aquela questão da personalização, né, como ela pode ser feita. Recomendamos que qualquer personalização de layout seja feita pelo analista de implantação responsável pelo projeto na sua empresa. E aí, por fim, vamos falar sobre o encerramento da apuração de comissão. Então, depois que eu fiz essa apuração aqui, eu posso clicar nela e encerrar. Tá? Então, se eu clicar aqui em encerrar, o sistema ele pode ser configurado para gerar já uma conta a pagar, tá? Para eu pagar essa comissão de venda aqui para o representante SP. Então, a gente já está vendo até alguns tópicos lá do financeiro. Tá? Então, se eu for lá em contas a pagar, vamos ver aqui, esse sistema gerou aqui uma conta a pagar. Então, ele gerou aqui, olha, uma conta a pagar, código 734, na classificação comissões de venda, lá na minha empresa Indústria Sucesso, na conta bancária Bradesco, com valor 630,79, né, com a data de vencimento para o dia 15 de maio, né, que eu escolhi lá que o pagamento seria feito no dia 15 de maio, e a pessoa é o meu representante SP. Então, no dia 15 de maio, eu tenho que pagar essa comissão aqui para o meu representante SP. Ok? Então, essa aqui é uma integração ali da apuração de comissões com o módulo financeiro do sistema. Se eu me arrepender aqui desse encerramento, eu posso remover aqui o encerramento e aí o sistema ele exclui a conta a pagar gerada lá para fazer o pagamento da comissão. Ok, pessoal? Então, com isso a gente viu tudo sobre comissões de venda.